Boa noite, queridos amigos e amigas do grupo de leitura. Com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma reunião virtual neste sábado, 20 de fevereiro de 2021. Para dar início, nós vamos pedir a nossa querida Valda Fonseca para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Vamos lá. Queridos amigos, amigas, que Deus esteja presente em nossos corações nesse momento, para podermos elevar nosso pensamento, agradecer tudo que temos recebido. Agradecer tanto para os encarnados como para os desencarnados. Que nossos amigos estejam bem, sendo assistidos pela espiritualidade maior. Vamos pedir também bênção e proteção para toda a humanidade. Está havendo muita tristeza, muita dor, e que a gente possa pedir a Jesus que nos acuda. Acalme esses corações para que possam caminhar com mais força e coragem, principalmente coragem e fé no coração. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com vocês. Eu fico muito feliz com esses encontros. Deus abençoe nossos familiares, encarnados e desencarnados. Todos os dias, na hora da nossa prece, nós podemos sintonizar e lembrar que nós temos muita dívida com a espiritualidade para poder agradecer esses instantes e pedir mais uma vez a oportunidade para estarmos sempre presentes com nossas preces. Que Deus abençoe, que nós tenhamos todos uma semana com muita paz, que vocês estejam muito felizes e que essa prece seja levada até o Senhor, até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai misericordioso. Muito obrigada mais uma vez e boa noite para todos. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida Valda pela prece feita e agora nós vamos pedir a Yandra para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Boa noite a todos, dando início à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo, item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclareçam a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura feita e agora vamos pedir ao nosso André para ler as questões do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos, amigos e amigas, Centro Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou estar lendo o Livro dos Espíritos, o capítulo 12, Perfeição Moral,
item sobre o egoísmo, questões 913 e 914. Questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los. Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? Resposta. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido André pela leitura feita e agora vamos passar aos comentários, convidando o nosso amigo Sr. Vicente para dar início. Nós vamos pedir a Cidinha para fazer o comentário. Eu vou tentar entrar em contato com a Leine, esposa do Sr. Vicente, para ver o que aconteceu. Então, Cidinha, você começa para nós, por favor. Queridas amigas e amigos, boa noite. Vamos ver hoje o 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo. Quando Jesus foi interrogado a respeito do maior mandamento da lei de Deus, respondeu: amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro: amar o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazer aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, tratá-los da mesma forma que quereis que eles vos tratem. Assim, Jesus resumiu toda a lei de Deus, ensinando-nos a praticar a lei da caridade em seu ponto máximo, mostrando-nos assim todos os deveres que devemos ter para com Deus e com o nosso próximo. Guia seguro para o desapego, para a nossa ideia equivocada da importância que damos para nós mesmos. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos é reconhecer nele o irmão tão filho do Pai Celestial quanto nós, que merece tanto quanto nós a atenção, o carinho, o amor. É, enfim, a regra clara para que a extinção, o desaparecimento do egoísmo dentro de nós se faça. O dia que conseguirmos agir como Jesus nos ensinou, a fraternidade, a paz e a justiça habitará a terra. O livro dos Espíritos nos fala que todo mal é derivado do egoísmo, que é o vício mais radical de todos. Se estudarmos os vícios, os males, veremos que eles nascem do egoísmo. E para que ele desapareça, temos que combatê-lo em sua raiz, destruindo sua causa. O Espírito de verdade nos fala para combatê-lo com veemência, porque nele está a verdadeira chaga da sociedade.
Para que nos aproximemos da perfeição moral, temos que extirpá-lo do nosso coração. À medida que o progresso moral for se desenvolvendo, o egoísmo desaparecerá da face da terra. Cabe ao Espiritismo a tarefa de fazer a Terra subir na hierarquia dos mundos, pois estamos ainda em segundo lugar nessa hierarquia. O cristianismo ainda não cumpriu toda a sua missão na Terra, pela luta entre a caridade e o egoísmo, ainda existente entre nós. E na mensagem de 1861, Emmanuel nos fala que o egoísmo, que é uma lepra no coração do homem, terá que desaparecer da terra e cabe a nós, os espíritas, nós que recebemos sempre esclarecimento dos espíritos superiores, temos a tarefa e o dever de expulsar este mal para que o cristianismo marche serenamente, mas com toda a força, para que a terra gravite e suba nas escalas do mundo. Então, vemos aqui que não podemos ser egoístas, que temos que colaborar com os nossos irmãos. A colaboração entre nós é importantíssima. A própria natureza nos dá exemplo. O sol se afasta para que a terra chegue. A terra, ela serve a semente, e a semente ajuda o homem. O vento ajuda as flores, e as flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, e o mar fazem as nuvens. A pessoa que não serve não sabe agir sozinha nunca. A criatura que serve pelo prazer de ser útil encontra 1000 recursos dentro de si na solução de todos os problemas. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. E agora nós vamos falar 3 versinhos aqui para terminar. Na Terra é do livro Sementes de Luz, que tem a psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autores diversos. Na Terra o progresso avança e ensina-nos a vencer. Quem não luta nada alcança, quem não sabe há de aprender. Pedro Silva. Esquece quem te agrediu e sustenta a própria paz. Aquele que te feriu não sabe ainda o que faz. Aura Celeste. Quem serve no bem de todos, trabalhando sem cansaço, segue na trilha do mestre, lado a lado, passo a passo. Casimiro Cunha. Boa noite, muito obrigada, fiquem com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cidinha e explicamos que nós atrasamos para iniciar a ouvir o áudio, porque eu estava buscando do nosso amigo. Então, agora o nosso querido amigo, Sr. Vicente, vai dar continuidade. Muito obrigada, Cidinha. Desculpa vocês aí pelo atraso, tá bom? Prezados irmãos, do Centro Adelino de Carvalho, que a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos fazer aqui um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11 e versículo 11. O egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade. Ele tem que ir na Terra, mas o progresso moral retarda. O Espiritismo tem essa tarefa de fazer com que ajude o mundo a subir na hierarquia dos mundos.
Nós sabemos que o mundo terra é um mundo de provas e expiações. Mas ele tem o dever de melhorar a sua condição e ser mundo melhor, mundo mais feliz. E está pego no egoísmo. O egoísmo é o filho do orgulho, é a chaga da humanidade. Mas que todos nós devemos dirigir nossas forças, nossas coragem e fazer com que nós supere isso aí. Inclusive, é importante que nós dirija nossa força, nossa coragem moral, a fim de combater as nossas más tendências, as nossas más inclinações, porque vencer a si mesmo é o problema mais difícil que tem. É a fera mais custosa que nós podemos encontrar, é a nós mesmos. Então, se nós vencer a nós mesmos no combate às nossas más tendências, às nossas más inclinações, nós mesmo desapareça da terra. E no mundo nós precisamos pedir muito a Deus e a Jesus que ajude, colabore, abençoe e ampara a humanidade inteira, porque ela é a nossa grande família. E se nós pensar nisso, nós estamos amando o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar a humanidade inteira. E nessa hora seria o amar o próximo como a si mesmo. Nós também temos um dever de amar. Para ser cristão, duas coisas é preciso: é amar até doer e doar até perder a identidade do egoísmo. Nós temos que amar o próximo acima de tudo. Primeiro que amar a nós mesmos. Jesus diz que amar o próximo como a si mesmo, ele diz que não, que ele amou o próximo como a si. Amar o próximo como... Nós agradecemos ao Sr. Vicente, as trovinhas, e queremos explicar que o filho dele mandou o áudio para mim mais cedo, gente, mas eu não me identifiquei. Então, por isso é que houve esse atraso, sim. E agora, continuando, agradecendo mais uma vez o Sr. Vicente, as trovas, né? Aquele doer lá, perder a identidade do egoísmo, eu não guardei, não vou ouvir depois. Então, agora nós vamos convidar a nossa Volanda para fazer uma leitura para nós. Boa noite, amigas e amigos. Vamos ler do livro O Espírito da Verdade, autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 79, intitulado Benefício Oculto. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 3. Não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo
a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mútuo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se percebeste no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede imanifesta de auxílio, e se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão, para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece, e se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a cronificar-se no tempo. Distribui, desse modo, a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emmanuel. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa querida Volanda pela leitura feita e agora vamos passar ao comentário pela nossa irmã Célia. Boa noite a todos os irmãos da querida Casa Espírita Delírio de Carvalho. Hoje, mais uma vez, vamos refletir sobre essa mensagem que foi lida, Benefício Oculto, de Emmanuel, que tanta riqueza vem nos trazer para nos auxiliar a nossa melhoria espiritual. Começando com duas passagens fortes de Jesus, naquela que ele nos pede para não deixar a mão esquerda saber o que oferece a mão direita, e lembrando que nem só de pão vive o homem, né? Então, a nossa reflexão na noite de hoje, meus irmãos, é para que a gente possa pensar sobre essas passagens e trazer para a nossa vida, quando assim se fizer necessário, e é praticamente todo o tempo que se faz necessário, o silêncio nas nossas atividades. Que tipo de silêncio? Aquele silêncio da pessoa que faz o bem ao outro, que estende a mão, mas sem necessidade de aparecer, sem a necessidade de ostentar. Então nós precisamos aprender isso nas práticas materiais e temos aprendido melhor. Mas em termos espirituais, o aprendizado é mais difícil, porque Emmanuel vem nos ajudar a compreender que se nem só de pão vive o homem fisicamente na terra, o homem tem necessidade do pão espiritual. E quando esse pão espiritual for pedido, for exigido de nós na convivência com o próximo, que nós possamos auxiliar o nosso irmão, mas em silêncio, sem fazer alarde na alma, sem fazer barulho, porque muitas vezes a nossa caridade é como aquela lata vazia que vai dentro de uma carroça, descendo morro abaixo. Que barulho não faz uma lata vazia dentro de uma carroça, descendo morro abaixo? É enorme. Mas se a lata estiver cheia, a carroça prossegue tranquila e faz o seu trajeto. É assim que os benfeitores têm nos ensinado. Então, encher o nosso coração, encher o nosso sentimento para auxiliar o nosso próximo. Muitas vezes, quando o próximo se apresenta com orgulho, com rebeldia,
nós podemos socorrer esse irmão com muita humildade, usando o nosso silêncio, usando o nosso verbo, quando necessário, de amor para com esses irmãos em aflição. Nós vamos aprender que diante dessas situações exigentes, nós precisamos deixar a crítica aos outros nesses momentos de perturbação e endereçar a esses irmãos a prece, o silêncio da alma que traz o reequilíbrio e a restauração para o espírito. Emmanuel tem nos ajudado a compreender isso. E ele ainda fala que uma pequena chaga tratada com desamor é uma ferida que vai aumentando. E isso é verdade. O tempo faz as coisas piorar quando falta desamor. Mas quando nós precisamos colocar em prática essas duas passagens de Jesus, Emmanuel vem nos ajudar, vem nos dar um apoio aqui para que a gente entenda que a beneficência, que deve ser de qualquer forma que se pede, a gente deve doar. Pode ser em forma de agasalho, de pão, mas muitas vezes o pedido é de socorro e a gente deve oferecer sem humilhar, sem queimar a mão de quem recebe a nossa doação. E, às vezes, a nossa doação tem que ser o bálsamo, a caridade, às vezes do perdão, da paciência, da compreensão, do não julgar. Cada um de nós sabe aquilo que é exigido para que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita e que a gente também vai entendendo que nem só de pão material vive o homem, muito pelo contrário. Sendo a nossa essência um espírito, então nós precisamos muito mais de um alimento espiritual. E que nós possamos, com a ajuda de Emmanuel, entender que com as escolhas do bem que Jesus nos ensinou, para conosco mesmo e para com o nosso próximo, nós vamos desenvolver amor. E só o amor verdadeiro, inspirado no amor do Cristo, é que pode anular todo o mal em qualquer situação. Que nós possamos querer aprender estas verdades eternas, que nós possamos querer fazer o bem, esse benefício de forma oculta, para que o nosso espírito possa, sim, se tornar mais calmo e sereno ao praticar o bem. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana de paz e equilíbrio, espiritualmente falando, e que sempre possamos ter a certeza que os benfeitores cuidam de todos nós. Paz e luz a todos. Um grande abraço. Nós agradecemos a nossa querida Célia por seu comentário e agora, dando continuidade, nós vamos pedir a Mara, nossa irmã, para prosseguir para nós. Boa noite, minhas amigas e amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a leitura do livro O Espírito da Verdade, intitulada Benefício Oculto, pelo Espírito Emmanuel, e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Emmanuel, então, utiliza aqui a passagem que foi escrita por Mateus, capítulo 13, item 3, lida por nossa colega Volanda. E a cada parágrafo citado nessa lição, Emmanuel nos incita a estarmos atentos à importância em sabermos fazer o bem sem ostentação. E que não saiba a nossa mão esquerda o que oferece a direita. E durante todo o texto, Emmanuel vem nos exemplificando, vem nos advertindo que a caridade maior não é a caridade material. A caridade maior é aquela que nós fechamos os nossos olhos diante dos defeitos de alguém.
é aquela que nós silenciamos a nossa língua diante de uma maledicência. É aquela que nós nos envolvemos com humildade. Aquele amigo que nos chega com rebeldia e orgulho, ao invés de nós criticarmos, de julgá-lo severamente. A caridade maior é aquela que nós estendemos os nossos braços àqueles que caíram, porque o lixamento moral diante da queda de um irmão é sinal da nossa pequenez. Assim como Jesus agiu diante daquela mulher adúltera, não a condenando, estendendo a sua mão, assim nós devemos também agir. Muito bonita essa passagem, e relembrando um pouco dela, onde Jesus pergunta a esta mulher: onde estão os que te condenam? E ela diz: sumiram todos, Senhor. Ele então responde: eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. E se um amigo nos aparece errado aos nossos olhos, evitemos a crítica, evitemos nos indispor com ele, ofertando-lhe o nosso silêncio e talvez uma prece para que ele se reequilibre. Que possamos resistir sempre, sem cutucar em feridas do passado das pessoas. Assim, nós evitamos que essas feridas reabram. Então, Emmanuel nos convida a estarmos atentos àquele irmão que não tem o que nós temos e que nós possamos, assim, preencher a necessidade desse irmão que cruza o nosso caminho a todo momento. Seja na necessidade material, seja a necessidade de uma palavra, seja a necessidade de um sorriso, de um ato de paciência, de um gesto de tolerância, de um silêncio ou simplesmente de uma prece. E para ilustrar e também finalizar, eu quero deixar aqui Maria Dolores, que nos diz assim: alma fraterna, sigamos, a voz do céu nos confia, a base do novo dia, ao campo renovador. Caridade, caridade, sem cansaço ou retrocesso, eis o caminho de acesso ao reino do eterno amor. Seria isso então, o meu muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite a todos. Nós agradecemos a querida Mara pelo comentário, pelas trovas da Maria Dolores, né? E nós estamos observando que o Sr. Vicente tem discípulo, né? Porque ele começou com as trovas e todos nós agora, graças a Deus, estamos utilizando esse recurso tão bom, né? A gente agradece muito. E agora nós vamos convidar a Nilma para fazer uma narrativa para nós. Boa tarde, queridos amigos, boa tarde, queridas amigas. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa noite de sábado para podermos estudar e preparar melhor as nossas almas com alegria e com gratidão. Nós vamos ler hoje a narrativa A História de um Pão, do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros,
telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sobre o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante dos seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe uma acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, destes um pão a uma criança, e essa criança te agradece em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade que deste um dia por amor e livre-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados num doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Assim sendo, companheiros e companheiras, a gente percebe como é produtiva a ação do bem. Isso é muito consolador, né? E foi tudo que Jesus queria de nós, né? Sempre quis de nós, sempre quer de nós, né? Quando disse, né? Como nos garantiu que se fizéssemos aos pequeninos, estaríamos fazendo também a ele. Isso está lá em Mateus, né? Capítulo 25. Então, não custa fazermos alguma coisa pelo semelhante. Sempre que tiver oportunidade, façamos.
E lembrar, né, que podemos também prever e executar ações benfeitoras, se acharmos oportunidade, se acharmos tempo, entendendo também que se nós quisermos, acharemos. Se procurarmos, vamos encontrar uma oportunidade na nossa apertada agenda. Depende das nossas escolhas, depende do nosso querer, depende das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada por esta oportunidade bendita. Nós agradecemos a nossa querida Nilma pela narrativa que ela apresentou para nós. E agora nós vamos dar por encerradas as nossas atividades. Para encerrar as nossas atividades, nós vamos convidar o nosso irmão Paulo Márcio para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos neste momento de estudos e orações. Agradecemos as bênçãos da semana que passou e pedimos proteção e forças para enfrentarmos os desafios da semana vindoura. Gostaria de utilizar esse espaço para compartilhar a oração nossa de nosso querido Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos proteja e acompanhe a todos. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulo Márcio por essa belíssima prece que deu encerramento às atividades da noite de hoje. E possamos todos nós ter uma semana de trabalho, de alegria, de luta e de oração por aqueles que estão passando por problemas difíceis em relação ao Covid-19, em relação à ausência de alimentação adequada, enfim, as dificuldades que nós estamos vivendo, mas sabemos que Jesus está no leme, E vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos unir os nossos pensamentos para passarmos por essa provação que com certeza precisamos. Que Deus nos abençoe e ampare hoje e sempre. Muito obrigada a todos que leram, que fizeram preces,
que comentaram e que fez a narrativa. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus.